Agora falando então sobre saúde e também de traz um alerta. O número de pacientes com doença renal crônica que precisam de diálise registrou um salto de 57,6%, isso nos últimos 10 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. E sobre essa condição e prevenções também, a gente conversa com o nefrologista Dr. Bruno Zavadski, que já está aqui aparecendo pra gente. Seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse problema, da doença renal crônica. Não, e é um número que, assim, alarmante, crescente. Então, vamos explicar primeiramente para o pessoal de casa. As diferenças, entre as principais doenças renais, doutor, e também os sintomas, para já deixar um alerta para o pessoal também. Muito bem. É importante deixar claro que existem duas formas de doença renal. Uma que a gente chama de doença renal crônica, tá? Que é uma perda progressiva e irreversível da capacidade do rim de exercer suas funções, como, por exemplo, filtrar as substâncias que devem ser filtradas do sangue, regular alguns hormônios, como, por exemplo, produzir a eritropoetina, que é um hormônio que ajuda a estimular a produção das células vermelhas, controlar os eletrólitos, o sódio, o potássio, o cálcio, o fósforo, o magnésio que a gente tem no nosso sangue e fazer o controle afinado do balanço hídrico que a gente fala, da capacidade de manter a nossa hidratação, ou seja, de regular o que entra de líquido do organismo e o que sai de líquido do organismo. Então, quando a gente perde progressivamente essa capacidade dessas funções, de forma irreversível, a gente atribui isso à doença renal crônica. Existe uma outra condição chamada de injúria renal aguda, que é uma condição que pode ser reversível, tá? E que está associada à perda temporária, vamos dizer assim, dessas funções do rim. E a gente hoje vê esses números subindo progressivamente, e esses pacientes que evoluem com doença renal crônica, é importante notar que no início eles não sentem sinais e sintomas, mas à medida com que a doença vai progredindo e a capacidade do rim funcionar diminui de uma forma mais importante, aí sim eles podem apresentar alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, cansaço, fraqueza, falta de apetite, enjoo, náuseas, perna inchada, olhos inchados, pela perda dessas funções com as quais os rins são responsáveis por realizar. Bruno, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida para falar de um assunto tão sério, e que atinge tantos brasileiros, muitos até desconhecem que tem a doença renal. Você está esclarecendo para a gente aqueles sintomas, Qualquer sinal pode ficar atento, procurar um especialista. E também aos fatores de risco. Eu cito um. Dados mostram que mais da metade da população brasileira, eu estou falando de 56% dos brasileiros, estão com excesso de peso, obesidade, enfim. É um fator de risco? Quais seriam os outros? Com certeza é um fator muito importante que a gente vê crescendo a cada dia, além da hipertensão e do diabetes. Então, obesidade, hipertensão e diabetes, que muitas vezes caminham juntos, tem uma grande associação, são os principais fatores de risco hoje para levar uma lesão renal e causar doença renal crônica. Existem outros, como, por exemplo, o uso indiscriminado de anti-inflamatório, a história familiar. Então, pessoas que têm história familiar de doença renal crônica na família, elas são mais predispostas a desenvolverem doença renal crônica. A gente tem as doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, a nefropatia pligiar, que é uma das causas mais comuns que a gente encontra na população. São outras causas aí que podem levar à doença renal crônica. Então, é importante porque, inicialmente, os pacientes não apresentam sintomas. Então, aqueles pacientes que têm fatores de risco, eles precisam buscar avaliar como está a função renal, fazer o exame da creatinina, a gente falou tanto no Dia Mundial do Rim, que aconteceu na semana passada, para verificar como está o funcionamento do rim.
E tem uma idade específica, doutor? É importante pontuar isso também, né? Essa questão. Os sintomas, eles não aparecem no início, mas quando começar a monitorar também a saúde dos rins, quais exames fazer e, principalmente, como prevenir, mudar os nossos hábitos diários? Olha, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, assim, pacientes que têm fatores de risco, eles precisam monitorar com frequência, pelo menos aí uma vez ao ano, né, ou até mais, dependendo da condição, como o rim está funcionando. Como é que a gente faz isso? Dosando a creatinina, que é um exame de sangue simples, amplamente disponível na rede pública, em qualquer laboratório, barato, né, seja para o SUS ou seja para o sistema privado, para a gente verificar a capacidade de filtração, de funcionamento do rim. Então, o exame da creatinina. Outro exame importante é o exame de urina, que a gente chama de amostra única, que a gente vai fazer, verificar ali como é que, se existe alguma perda de proteína na urina. Um dos primeiros sinais ali que a gente tem de uma agressão renal, além do aumento da creatinina, né, que a gente comentou já aqui, é a perda de proteína na urina. Então, dosar a creatina no sangue, avaliar a perda, né, de proteína na urina, e existem alguns exames de imagem que a gente pode fazer nesse rastreio também, como, por exemplo, o ultrassom abdominal, que vai verificar o estado do rim, a parte anatômica, se tem cisto, tem outras características que podem sugerir doença renal crônica. Para quem não tem fator de risco, aí a partir dos 40 anos, como é recomendado, né, no exame anual que a pessoa deve fazer para verificar a saúde como um todo, aí sim dosar, né, a creatina no sangue e dosar a perda de proteína na urina para verificar se existe algum sinal precoce ali de acometimento renal. Bruno, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no TJ Aparecida. Queria acrescentar algo, meu querido? Eu vi que... Eu queria só fechar aqui, que eu acabei não falando, mas da prevenção, que é outro ponto fundamental. Sem dúvida nenhuma, tratar muito bem, né? Hipertensão, diabetes, controlar a obesidade, tomar bastante líquido para manter hidratado, não fazer o uso, né, por conta própria de medicação, como anti-inflamatório, manter condições saudáveis, né, de hábitos alimentares, então evitar sal, comer de uma forma saudável e atividade física, além de evitar consumo de bebida alcoólica em excesso e tabagismo. Essa aí é a receita para a gente ter uma excelente saúde renal. Não tem segredo, né, Bruno? A gente é responsável pela nossa própria saúde. Se cuidar bem, se prevenir, não tem problema. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, meu querido. Obrigado a vocês, um abraço. Ótima semana. Tchau, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau.